Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. 4 de agosto de 2021. Vamos para as manchetes de hoje. Cuba e Venezuela devem mais de 3,5 bilhões ao Brasil por empréstimos feitos pelo BNDES nos governos do PT. Inquérito mostra o tamanho da invasão ao sistema do TSE em 2018. Alexandre de Moraes acolhe pedido do TSE e inclui Bolsonaro no inquérito das fake news. Covid-19, Fiocruz vai pedir autorização à Anvisa para testar vacina criada pela própria instituição. Pazuello desmente Miranda e nega ter sido pressionado por Arthur Lira. PF vai investigar vazamento de depoimentos sigilosos entregues à CPI. Polícia Federal pede ao STF que CPI da Covid e da fake news repassem dados sobre quebra de sigilo. E vamos para as notícias de hoje. A dívida de Cuba e da Venezuela com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, já chega a 3,539 bilhões, ou seja, 882 milhões de dólares. O levantamento foi feito pelo jornal R7. Durante os governos dos presidentes petistas Lula e Dilma, empréstimos concedidos pela instituição brasileira para financiamentos de obras nos dois países atingiram 10,9 bilhões de reais ou 2,1 bilhões de dólares. A alegação oficial dos governos socialistas era que os investimentos no exterior abririam oportunidades para empresas brasileiras. No entanto, o programa de financiamento à exportação de serviços de engenharia favoreceu apenas construtoras brasileiras envolvidas em esquema de corrupção e, também, sobretudo, países de esquerdas aliado do governo Lula e Dilma. Embora o programa tenha sido criado em 1998, 88% do total de 54,5 bilhões de reais ou 10,5 bilhões de dólares em desembolsos ocorreram no período entre 2007 e 2015, disse o R7. Segundo o jornal, no total foram realizadas obras em 15 países, em 148 operações com prazo médio de 11 anos e 2 meses para pagamento dos financiamentos. O maior prazo de 25 anos foi para Cuba, no projeto do Porto de Mariel, e a Venezuela foi beneficiada com a menor taxa de juros de 1,2%. Apesar das condições mais do que fraternas, a partir de janeiro de 2018, surgiu inadimplência nos pagamentos dos dois países e o banco acabou acionando o seguro do FGE, Fundo de Garantia à Exportação, uma medida para cobrir calotes em operações de empresas nacionais fora do país. Segundo informações no site do BNDES, Cuba recebeu 3,4 bilhões de reais, ou seja, 656 milhões de dólares, em desembolsos e mantém saldo devedor de 2,3 bilhões de reais, ou 447 milhões de dólares. As prestações em atraso a serem indenizadas são de 13. As outras 140 já foram indenizadas, ou seja, não foram pagas nem mesmo depois de tentativas de acordo. Fazem parte dos contratos de financiamento as obras de ampliação e modernização do Porto Mariel, divididos em 5 contratos. A construção de uma planta para a produção de soluções parenterais de grande volume e soluções para hemodiálise e modernização e ampliação do Aeroporto Internacional José Marti, em Havana. Para a Venezuela, o desembolso foi de 7,8 bilhões, 1,506 bilhões de dólares. E o saldo devedor é de 1,2 bilhões de reais e 235 milhões de dólares. As prestações em atraso a serem indenizadas pelo FGE, Fundo de Garantia à Exportação, chegam a 42. Já as prestações em atraso já indenizadas são de 510. Os contratos de financiamento foram realizados para obras de estaleiros Hastialba, Metrô Caracas, Los Teques, projetos de saneamento e siderúrgica nacional. É isso aí. Durante os governos Lula e Dilma,
foi emprestado dinheiro para todos os países comunistas, socialistas, né? É um verdadeiro arrombo nos cofres públicos para fornecer dinheiro para países que não trazem benefícios para o Brasil e muitos menos para outros países. É lastimável o que aconteceu nesse período em que ficamos nas mãos da esquerda. Vamos para a seguinte notícia. Inquérito mostra o tamanho da invasão ao sistema do TSE em 2018. Hacker teria acessado diversas informações do Tribunal Superior Eleitoral. Polícia Federal ainda não concluiu as investigações. A invasão do sistema do TSE em abril de 2018 teria sido muito maior do que se pensava. O blog teve acesso ao inquérito, ainda não finalizado, da Polícia Federal e nota-se que houve acesso e roubo de diversos tipos de informações a partir da invasão de muitos computadores do tribunal. Segundo os dados do inquérito, a primeira invasão teria sido percebida no dia 20 de abril e foi detectada pela equipe do Tribunal Regional de Pernambuco. Mas o ataque teria sido iniciado no dia 18 daquele mês e teria ido até o dia 21. A invasão e o escaneamento de dados seguiram ainda para os TRS do Acre, Pará, Ceará, Bahia e Paraíba. O invasor teria conseguido coletar código-fonte completo usado nas eleições de 2018, listas de arquivos e conteúdos de documentos. Também teria tido acesso a chaves e credenciais de acesso a servidores usados pelo sistema JEDI-EU, senhas para oficialização dos sistemas, candidaturas e horário eleitoral, e utilizadas na eleição suplementar de 2018 de Aperibé do Rio de Janeiro. A lista de informações acessadas, roubadas, ainda seguiria com o manual técnico de impressora de votos, manual do QR Code de boletim da urna, entre outros dados. O hacker também teria tido acesso ao login de Sérgio Banhos, ministro substituto do TSE, bem como de diversos técnicos ligados à cúpula de serviço de tecnologia da informação do TSE. Segundo a avaliação apresentada por Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação do TSE e conhecido como pai das urnas eletrônicas, o acesso a esses dados tem diferentes graus de importância. O manual do QR Code, por exemplo, já é de domínio público e está disponível na internet. Sobre o manual da impressora de votos, não há informação sensível, já que é um protótipo que nunca entrou em funcionamento. As senhas acessadas pelo hacker permitem fazer alterações de dados de partidos e candidatos, mas isso só seria possível se ser feito na eleição suplementar de Aperibé, no Rio de Janeiro. As credenciais acessadas permitem que alguém dentro da intranet da Justiça Eleitoral consiga copiar dados de eleitores e de candidatos, mas não é possível alterá-los. Também pode-se fazer a importação de dados oficiais das eleições, mas não dá para gerar um boletim de totalização da urna. Dada a dimensão da invasão feita ao sistema TSE, o blog perguntou ao tribunal mais detalhes do que tudo isso representa. A principal questão é se seria possível de alguma maneira alterar o resultado de algumas das urnas eletrônicas. Até o fechamento desse texto, não houve resposta do tribunal. Atualizaremos assim que o TSE se manifestar. É isso aí, né? O senhor ministro Barroso do TSE vinha acusando o nosso presidente de fake news. Inclusive abriu um processo, um inquérito, né, contra Bolsonaro no TSE, no STF, e foi aceito hoje, inclusive, pelo ministro, aquele carequinha, né, que todos conhecem, o Alexandre de Moraes. Então, agora a coisa vai inverter pelo jeito, né? Pelo jeito, então, o propagador de fake news não é Bolsonaro, né? Então, vamos lá seguindo as notícias. Alexandre de Moraes acolhe pedido do TSE e inclui Bolsonaro no inquérito das fake news. Na tarde desta quarta-feira, dia 4, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, decidiu incluir o presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito ilegal das fake news. A decisão de Moraes atende ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na sessão de segunda-feira, dia 2. Em sua última live semanal, o presidente realizou uma live para apresentar provas de fraudes nas urnas eletrônicas. Porém, ele apenas apresentou indícios.
Também serão investigados pelo STF outras pessoas que estavam presentes na transmissão feita por Bolsonaro. Entre eles encontra-se o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Além de pedir a inclusão de Bolsonaro no inquérito do STF, o ministro do TSE também aprovaram. Os ministros do TSE também aprovaram por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo no âmbito da Corte para apurar ataques à legitimidade das eleições. A investigação criminal pode posteriormente tornar Bolsonaro inelegível. Isso só ocorre, no entanto, se o Ministério Público entender ao fim da apuração que há elementos para acusação formal ou denúncia. A Câmara dos Deputados aprovar pelo voto favorável de 2/3 dos deputados o prosseguimento do processo e houver condenação no STF, onde tramitam ações sob o presidente. Ou seja, depois de tudo que aconteceu hoje, e ficamos sabendo através da live do presidente que o TSE escondeu, que hackers invadiram as urnas eletrônicas, então a coisa se inverte e se eles tivessem vergonha na cara, paravam imediatamente com isso. Seguem as notícias agora a respeito da Fiocruz. Nesta terça-feira, dia 3, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que já produz a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford, vai pedir à Anvisa autorização para testar um imunizante criado pela própria instituição. Ele também reafirmou que até setembro todos os brasileiros com 18 anos ou mais terão recebido a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e metade dessa população terá recebido também a segunda dose. O ministro foi a um posto de vacinação na Vila dos Pinheiros, uma das favelas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, para participar de mais um ato da campanha de vacinação em massa dos moradores do Complexo de Favelas. O conjunto de favelas, onde moram cerca de 140 mil pessoas, foi escolhido para sediar um estudo relacionado à vacinação contra a Covid, para o qual toda a população de 18 anos ou mais foi vacinada, enquanto no restante da cidade a vacina segue sendo oferecida por faixa etária. Seguem as notícias. Agora, Pazuello. Na noite desta terça-feira, dia 13, o ex-ministro Eduardo Pazuello se posicionou sobre as declarações do deputado federal Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal. Ele negou que tenha sido pressionado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, para liberar recursos da pasta para seus aliados. A negativa foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo, a SECOM. O secretário de Estudo Estratégico da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Eduardo Pazuello, esclarece que não sofreu qualquer pressão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, durante sua gestão no Ministério da Saúde, para disponibilizar recursos da pasta em atendimento a demandas do parlamentar, diz a nota da SECOM. O deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, disse à Polícia Federal que Pazuello alegou a ele ter recebido pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP da Alagoas, para liberar recursos da pasta. Na semana passada, Miranda prestou depoimento à PF no inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou no caso Covaxin. Seguem as notícias. Nesta quarta-feira, dia 4, a Polícia Federal ordenou a abertura de um inquérito para investigar um suposto vazamento de depoimentos sigilosos enviados pelo órgão à CPI no Covid do Senado. A decisão foi comunicada pela polícia hoje, quando a reportagem do portal Metrópolis apontou que a PF enviou à CPI da Covid um vídeo do depoimento de Eduardo Pazuello, feito na semana passada, com cortes nas citações ao presidente Jair Bolsonaro e ao deputado Luiz Miranda, denunciante do suposto esquema envolvendo a compra de vacina da Covaxin. Em obediência às disposições processuais penais e com o objetivo de resguardar o andamento das investigações, a Polícia Federal solicitou à comissão parlamentar o necessário sigilo das oitivas, diz a nota da PF. A PF determinou a abertura da investigação para apurar o vazamento dos inquéritos e depoimentos, afirmou a corporação. A PF também vai investigar o alegado corte mencionado pela imprensa, as alegações defensivas do depoente, embora não estejam gravadas, foram registradas por escrito e igualmente encaminhadas na íntegra, continuou. A PF negou que os vídeos do depoimento de Pazuello e de outras 7 pessoas encaminhadas à CPI tenham sido editados. O alegado corte mencionado pela imprensa ocorreu em razão do término das perguntas pela autoridade policial.
As alegações defensivas do depoente, embora não estejam gravadas, foram registradas por escritos e igualmente encaminhadas na íntegra, disse. Seguem as notícias. Vamos para a última notícia de hoje. A Polícia Federal, PF, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que requisite o compartilhamento de dados das CPIs da Covid e das fake news em andamento no Congresso Nacional. O requerimento foi feito nesta terça-feira, dia 3. O pedido foi feito no âmbito de inquérito que investiga a suposta organização e financiamento de milícias digitais que atentam contra a democracia. Moraes é relator desse inquérito, que foi aberto na PF como um desdobramento de investigação dos supostos atos antidemocráticos. É inacreditável, né? O que estes ministros do STF fazem. Principalmente Alexandre de Moraes, com essa história de CPI, disso, daquilo, fake news. Não existe dentro do Código Processual Civil, no Código na Constituição, não existe nada tipificando fake news. Isso é uma novidade criada pela cabeça desses ministros do STF. Infelizmente. Adilson BGI News fica por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe para valer. Lembrando que dia 7 de setembro acamparemos em Brasília e exigiremos a destituição dos ministros do STF. Um grande abraço a todos, até amanhã.